Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trago especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E hoje seguimos com a série especial de episódios, que é uma parceria entre o Universo Generalista e a Rede Resiclima. Essa é a terceira de um total de 5 entrevistas com pesquisadores ligados à rede, onde exploraremos diversas temáticas em torno das mudanças climáticas. A Rede Resiclima é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores dedicados ao estudo das mudanças climáticas. Originária de diversas instituições acadêmicas, a rede promove uma abordagem integrada para entender as variadas dimensões das transformações climáticas e suas implicações. Os projetos da Rede Resiclima são financiados pelo CNPq. Para saber mais sobre as iniciativas da rede, basta entrar nos links que estão na descrição deste episódio. E nessa terceira entrevista, eu falei com o biólogo e pesquisador Washington Soares Ferreira Júnior. Exploramos a interação entre as comunidades humanas e o ambiente, especialmente sob a ótica das mudanças climáticas e suas influências na saúde e no uso de recursos naturais, como plantas medicinais. Esse episódio esclarece como o conhecimento etnobiológico é vital para criar modelos preditivos mais precisos e políticas públicas eficazes frente às mudanças climáticas, considerando as especificidades culturais e ambientais de cada comunidade humana. O Washington Soares Ferreira Júnior adquiriu o título de licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas e estagiou no Museu de História Natural da mesma instituição, trabalhando com fenologia de espécies arbóreas da Mata Atlântica Alagoana. Realizou mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Seus esforços de pesquisa se concentram no entendimento da estrutura, dinâmica e evolução dos sistemas médicos locais, com ênfase no uso de plantas medicinais. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Washington Soares Ferreira Júnior. Olá, Washington. Primeiramente, bem-vindo ao Universo Generalista e brigadão por tirar um tempo do seu dia aí para bater esse papo aqui. E eu queria começar perguntando para ti sobre a Rede Resiclima. Como é a sua atuação lá dentro? Né? O que você faz e qual a importância de ter essa rede também no trabalho que você faz? Obrigado, Caio, pelo convite, de estar aqui na oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Dentro da Rede Resiclima, que é formada por uma diversidade grande, né, de pesquisadores no Brasil, em outras regiões, coordenada pelo professor Ulisses Albuquerque, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Na rede, eu procuro entender um pouquinho mais o que modela a percepção de risco das pessoas sobre mudanças climáticas. Isso aí em várias escalas espaciais, né? Desde comunidades locais, grupos urbanos e também em escala nacional, né? Atualmente a gente está com alguns trabalhos verificando fatores socioeconômicos e culturais, assim como também cognitivos, e fatores associados à percepção, nem percepção, mas tipo a religiosidade e a espiritualidade das pessoas influenciando na percepção que as pessoas têm de risco de mudanças climáticas aí em escala nacional, né? Então, basicamente, eu tenho a proposta de alguns estudos sobre percepção de mudanças climáticas, o impacto disso nos sistemas médicos locais, nas estratégias que as pessoas têm para lidar com saúde, né, e doença diante de impacto de mudanças climáticas e de fatores que podem influenciar a percepção de risco humana sobre mudanças climáticas aí em diferentes escalas. Massa. E quando a gente fala, né, de saúde humana, do que exatamente a gente está tratando aqui? O tema de saúde é um tema muito complexo. E principalmente quando a gente relaciona, né, questões de saúde com os efeitos e os impactos das mudanças climáticas. Vou começar um pouquinho do básico. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de um fenômeno também biocultural. De certa forma,
quando a gente olha a definição da Organização Mundial de Saúde, saúde seria um completo, né? Bem-estar físico, né, mental e social, e não apenas ausência de doença. Então, de certa forma, a gente precisa estar junto com as pessoas, conversar com as pessoas sobre o que é que elas, inclusive, entendem, percebem ou sentem sobre quando é que estou com saúde, né? Isso envolve um aspecto social, cultural muito forte, mas também tem um outro aspecto importante que é biológico, né? Então, eu sou biólogo, então, às vezes eu fico puxando isso também para fatores biológicos que influenciam a nossa percepção sobre saúde ou quando o nosso corpo ele se desvia, né, do que a gente considera como normal ou que seria o aceitável para um bem-estar social, mental, né, e físico, e não apenas a ausência de doença. Então, eu acho que o papo da gente sobre o efeito das mudanças climáticas na saúde humana precisa ou vai passar um pouquinho por esses diferentes aspectos. Eu não sei se eu me alongo um pouco mais nesse sentido, ou se está tranquilo. Não, fica à vontade. Se tiver coisas a adicionar, manda ver. Massa. Assim, existe um livro que eu acho que é bem interessante. Ele já é um tanto clássico, né? É um livro do Horácio Fábrega Júnior, que ele publica esse livro em 97, que é a adaptação, né, sobre a adaptação, doença, tratamento. Então ele começa falando dessa adaptação ao longo da evolução dos hominídeos, né? Sobre a capacidade inata que, inclusive, a espécie humana tem de perceber quando o corpo está desviando do que seria o considerado normal. Então, há essa disposição inata para perceber isso. Claro, isso envolve o sistema nervoso complexo, enfim, a identificação de sintomas, dores, mudança de comportamento, mas ele vai aprofundando isso. Ele também sugere que nós temos uma habilidade inata de perceber isso em outros, ou seja, um aspecto social de observar quando outros indivíduos do grupo também estão tendo modificações em seus comportamentos que não seria esperado. E, além disso, a outra parte dessa adaptação é o tratamento, uma predisposição para buscar ajuda ou dirigir estratégias de tratamento. Meio que isso seria uma base biológica dessa adaptação. Só que aí ele vai também colocando mais camadas. Ora, eu não nasço sabendo o que é claramente dor de cabeça, ou classificando isso como uma dor de cabeça XYZ, ou um problema no fígado. Eu sinto, mas aí um aspecto social e cultural é organizar isso, ensinar os nomes para isso que seja socialmente reconhecido, e quando o grupo percebe, poxa, aquela pessoa está com esse conjunto de sintomas, então isso provavelmente é esta doença, e por conta disso a gente pode selecionar tais e tais e tais tratamentos, né? Então, esse aspecto que eu posso estar colocando aqui como algo cultural, que a gente vai aprendendo, social, ele tem também uma base biológica, porque nada disso faria tanto sentido se não fosse essa base biológica de perceber as doenças, sentir os desvios, né? E também provavelmente essa disposição, essa predisposição para o tratamento. Então é meio que tudo isso que está envolvido quando a gente trabalha com ou pensa sobre saúde. E aí, de novo, quando a gente pensa no impacto das mudanças climáticas na saúde, é claro que a gente precisa se preocupar com disseminação de novas doenças, a quantidade de registros de casos dessas doenças em pessoas, mas também é interessante que a gente se preocupe em investigar, inclusive do ponto de vista cultural, social, o que as próprias pessoas estão percebendo de mudanças sobre o que elas consideram como saúde, o que elas consideram como doença, mesmo que a gente, do ponto de vista biomédico, não consiga acessar
com diagnósticos, etc., essas doenças. E aí, infelizmente, esses casos podem estar subnotificados, e aí a gente ainda não consegue ver bem, nesse sentido, como as mudanças climáticas podem estar ou, e no futuro, impactar mais. Tá. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, do impacto de mudanças climáticas na saúde humana, a gente está falando também de variáveis, né, que estão mudando e que têm uma relação diretamente com a saúde humana, certo? Então, o que seria, assim, a gente poderia explorar essas variáveis e como, com exemplos, como a mudança climática pode afetar essas variáveis que, por fim, afetam a saúde humana? Você poderia dar alguns exemplos para a gente começar a trabalhar aqui nessa temática? Sim, perfeito. Existem alguns pontos que são importantes. Acho que um primeiro aspecto é como as pessoas percebem quando estão doentes. Então, acho que seria um primeiro ponto muito importante. Como cada grupo, cada pessoa, cada cultura interpreta o que é estar saudável e o que é não estar saudável. E 2, como as pessoas percebem os riscos sobre essas doenças, né? Existem doenças percebidas pelas pessoas como mais graves, como menos graves. Isso pode variar, né? Eu já tenho tempo que a gente estuda isso em campo, particularmente aqui no Nordeste brasileiro, e a gente vê situações um pouquinho assim, curiosas e diferentes sobre como as pessoas falam sobre quando estão doentes. Isso envolve percepção de causa diferente. Certos grupos humanos, certas pessoas interpretam grupos de doenças como tendo influência de divindades, vem de outra ordem que não seja esta aqui, ou seja, de outros, né, domínios que não naturais, seriam espirituais, melhor dizendo, e esse é um ponto, né? Então, certas doenças podem acontecer nas pessoas por conta de diferentes causas, incluindo causas espirituais. Uma vez que a gente identifica as causas percebidas pelas pessoas, aí vê o grau de risco da doença percebido, que às vezes algumas delas as pessoas não percebem muita gravidade, outras já são mais graves. E um outro ponto importante, um outro fator, variável importante é o quanto é que essas pessoas entendem que elas conseguem manejar a doença à medida em que a doença está acontecendo. Então, isso seria, existe um serviço médico, por exemplo, em que a pessoa pode confiar e está ali perto dela, então quando ela pode pensar nesse tipo de doença, ela já tem um grau de segurança de lá, porque sente que vai resolver. Ora, tem plantas medicinais que a pessoa tem ali disponível para ela, um conjunto de plantas, e ela sente segura, né, e confiante que doenças acontecendo, ela pode ali utilizar dessas plantas e resolver. Às vezes tem curandeiro, curandeira, enfim, um rezadora que pode ajudar em curas espirituais, por exemplo, quando grupos humanos interpretam que essa doença tem outras origens, né, no caso espiritual, pode buscar ajuda dessas pessoas que podem aplicar rezas. Então, há esse grau de confiança em diversas estratégias terapêuticas. Quando as pessoas indicam que existem doenças em que elas não sentem, não sabem o que fazer, percebem que a doença é séria, é grave, e às vezes até nem entendem a causa, aí eu acho que com esse conjunto de variáveis dando essa direção, seriam grupos de doenças que a gente poderia se preocupar mais. Aí, se as pessoas ainda percebem que essas doenças têm causa climática, ou seja, quando a temperatura aumenta mais, então a gente tende a ter mais isso, né? Quando chove mais, a gente tende a certas doenças respiratórias. Então, quando há mais também essas ligações, é algo que a gente pode também conectar. Isso é uma via perguntando para as pessoas, né? Uhum. Agora, claro, o cérebro humano, na forma como ele percebe o mundo, ele tem seus limites. Então, aí é interessante outros conjuntos de estudos
que faça relações entre mudanças no clima e aí a incidência de certas doenças e que às vezes algumas pessoas não percebem essas associações, né? Então a gente pode fazer esse tipo de match aí, né? Então os estudos que a gente tem feito sobre doenças e saúde envolvem esses conjuntos de variáveis e que mescla, de certa forma, uma visão êmica, como a gente fala, a visão da própria cultura sobre isso, as associações, sintomas percebidos, gravidade, e também outras avaliações mais um pouco de fora, né, éticas, sobre incidência de doenças e associações disso com causas climáticas. Acho que ao longo do nosso papo, quando a gente falar um pouco mais também de sistemas, né, complexos e de conhecimento, aí a gente também tem alguns exemplos de estudos aí de forma mais concreta, perguntando diretamente para as pessoas quais os riscos de doenças que a pessoa percebe quando existem eventos extremos, cheia, né, enchente, chuva que não era esperado e caiu muita chuva, e também seca severa. Para cada um desses blocos, né, existe grupo de pesquisa investigando como as pessoas percebem riscos de doenças nesses eventos extremos e aí a capacidade que essas pessoas podem ter adaptativas para lidar com esses riscos de doenças. Tá. E aí a gente está falando de um contato direto com as pessoas, com as comunidades, certo? Ouvindo elas para saber essa relação cultural que elas têm com a doença, com o que é doença, quando elas se sentem doentes, né? E tem essas variáveis externas também que a gente sabe que vai acabar lidando, né? Por exemplo, uma insegurança alimentar, por exemplo, né? A gente tem essa parte, a questão alimentar, ela está diretamente relacionada com a saúde da comunidade, né? Então, essas variáveis também entram, né? Essa questão da alimentação e eu acho que as questões climáticas também afetam essas variáveis também, que a gente já sabe que isso vai ter algum impacto de saúde nessas populações, né? Exatamente, perfeito, Caio. Eu estou lembrando de um trabalho agora, ou também de alguns conjuntos de trabalhos que mostram quanto é que as mudanças climáticas, por projeção, podem impactar a disponibilidade, a ocorrência e distribuição de plantas. E plantas importantes para favorecer a segurança alimentar das pessoas e plantas medicinais. Nem sempre plantas medicinais são indicadas para o uso alimentício. Também existem pontos de separação, né, entre esses usos. E aí tem estudos recentes, inclusive, indicando que a projeção é também de uma diminuição de habitats adequados para plantas medicinais, inclusive. Então, isso acontecendo no futuro, isso tem impacto muito grande sobre a disponibilidade de plantas importantes que as pessoas poderiam utilizar para mitigar um pouco ou diminuir um pouco o impacto das mudanças climáticas na ocorrência de doenças no futuro. Tá, e aí a gente entrando em modelos, né, que têm sido elaborados para lidar com esse impacto das mudanças climáticas, né, a gente tem o que disponível, o que tem sido desenvolvido nesse sentido e qual que é vamos dizer, a perspectiva geral desses sistemas, assim. Sim, perfeito. Um ponto importante desses modelos é que eles ajudam a gente a entender realidades complexas. Então, um primeiro ponto é sobre na verdade, é mais um conceito. É um conceito que ajuda a gente a entender a complexidade de saúde e doença em diversos contextos socioculturais e também biológicos, considerando também a biodiversidade, a nossa espécie enquanto também uma espécie biológica e cultural, que são a ideia de sistemas médicos. Então, aqui é um primeiro ponto importante, enquanto um conceito. E ele é complexo porque quando a gente pensa em sistema, a gente pensa em componentes que interagem entre si de tal forma
que constroem, né, a partir de propriedades emergentes, um todo funcional. Então, tudo o que a gente estava falando antes sobre a forma das pessoas perceberem as doenças, a forma delas dirigirem estratégias de tratamento, são aspectos, e as pessoas envolvidas ali, as plantas, os animais, o sistema de saúde, outros sistemas de saúde envolvidos, formam um todo também funcional. E aí mudanças na disponibilidade de plantas podem impactar a saúde das pessoas. Mudanças na forma como as pessoas entendem as doenças também podem impactar no futuro em estratégias terapêuticas. Então há muita interconexão entre cada parte do que a gente está chamando aqui desse sistema. A gente costuma discutir que nenhum sistema médico complexo poderia ser desenvolvido se antes não existisse essa base biocultural das pessoas perceberem as doenças, de organizar isso culturalmente, de ver uma criança com um comportamento X e aí aquele grupo já entende que é isso que pode estar acontecendo e já tem uma planta, já tem uma estratégia terapêutica que pode ser adequada para tratar essa condição que está sendo observada, né? Então, encontrando plantas interessantes, isso é extremamente adaptativo para a espécie. Agora a gente está olhando para cenários complexos. A gente entende que um sistema médico ele está dentro de outro sistema maior, que são sistemas socioecológicos. Sistemas socioecológicos nos fornece modelos interessantes para integrar grupos humanos dentro da natureza com seus ambientes, no manejo de paisagens, no manejo de plantas, animais e no uso, né, de recursos. Então, sistemas socioecológicos é como se fosse uma propriedade emergente das interações mútuas entre a nossa espécie com diferentes ambientes. De tal forma que isso fica tão conectado que aí emerge um sistema socioecológico. Em definição, esse sistema seria uma junção de outros dois sistemas. O sistema sociocultural, formado pelas pessoas, suas crenças, seus conhecimentos, suas normas sociais, suas interações entre si, e um sistema ecológico que está ali também, que são as plantas, as interações entre as plantas, animais, as interações entre eles e plantas, e o sistema biofísico que está ali no entorno. Isso fica tão conectado que a gente não sabe mais onde começa e termina o sociocultural, onde começa e termina o ecológico, né? Melhor dizendo. Então a gente chama sistema socioecológico. E isso é muito interessante, porque a gente aí indica, dentro desses sistemas, que eles têm estrutura, né? Então tem as pessoas, o conhecimento que as pessoas constroem a partir das suas interações com a natureza, com os ambientes, tem as plantas que têm sido manejadas pelas pessoas ao longo do tempo. Então, no tempo, assim como também no espaço, existe um processo conjunto, de que os ambientes que estão ali, eles são fruto da interação ao longo do tempo das pessoas e das culturas que estão ali, e a própria cultura que está ali é fruto dessa interação com esses ambientes ao longo do tempo também. Então fica um pouco complicado de separar. Quando olhamos para mudanças climáticas, a gente tem que olhar esses sistemas como um todo. Quando olhamos para o efeito de mudanças climáticas na saúde, aí a gente precisa também olhar o sistema médico integrando outros sistemas, como você falou bem já, o alimentício, segurança alimentar, que a priori não deveria ter a gente não olharia para o sistema médico, mas se tem menos plantas ali disponíveis por conta de mudanças no clima gerando distúrbios nesses sistemas, então isso vai ter um impacto na saúde, na nutrição das pessoas, e isso vai exigir mais estratégia adaptativa das pessoas, né? Então, isso eu acho que é algo interessante da gente visualizar. Eu tô colocando tudo isso, parecem pequenos detalhes às vezes, mas eu acho importante porque quando a gente olha para conjuntos de estudos hoje, a gente faz um recorte, né?
específico. Dentro da área que eu estudo, por exemplo, na etnobiologia, a gente tem tido nos últimos anos um debate, né, intenso, rico, sobre certos estudos em que são importantes, mas eles são descritivos, não como um problema, eles são muito importantes. Mas quando a gente faz muitos estudos descritivos, chega em grupos humanos para produzir listas de plantas, mas sem fazer muitas conexões sobre por que as pessoas conhecem essas plantas, o que leva as pessoas a terem um comportamento de selecionar essa para o uso medicinal e essa para o uso alimentício, por exemplo, como as pessoas percebem mudanças nessas plantas ao longo do tempo, na disponibilidade das plantas e as causas associadas a essas mudanças. Será que as pessoas estão percebendo que o clima pode estar mudando isso, pode estar impactando a disponibilidade das plantas? E o que elas pensam em fazer se essas plantas, infelizmente, desaparecerem no futuro? Então, há conjuntos de questões que são importantes para a gente olhar o macro, a nível global, sobre como mudanças climáticas podem impactar esses sistemas de forma interconectada, e que a gente precisa de estudos com outras perguntas e com outras abordagens, dentro do método hipotético dedutivo, por exemplo, na etnobiologia. Acho que ajudaria muito no debate da gente aqui, né? Tá. E eu acho que a pergunta que você faz perpassa, né, esse entendimento de sistemas complexos e interconectados. Tá, beleza. Só para esclarecer, eu acho, até tirar uma dúvida, a questão, por exemplo, sistemas médicos locais, né? A gente tem um arcabouço teórico, vamos dizer assim, científico, para a gente entender as relações humanas, como humanos em biomas específicos, eles vão trazer estratégias, vão traçar como um fenômeno emergente de um sistema complexo, um arcabouço de conhecimento cultural de interação com a natureza para lidar com essas questões de identificação e lidar com a doença em si, né? Quando a gente fala, então a gente está falando bastante, isso você me corrige se eu estiver errado, está falando bastante de culturas tradicionais, correto? Culturas que, quando a gente fala de cidades ou grandes agregados de pessoas, urbano, isso tem uma outra dimensão, correto? Correto. Então aqui a gente está falando praticamente de como mudanças climáticas, a gente tem que entender de fato dessas variáveis de uma conexão com o bioma, para a gente ter uma interação mais adequada com essas comunidades em termos de saúde. Não é a mesma coisa você lidar com uma cultura tradicional, estou falando tradicional, uma etnia, enfim, tem mil formas, tem mil modelos disso também, dessas interações e construções culturais, mas a gente precisa entender esses modelos de uma outra forma, de uma forma muito mais integrada e até mais complexa, para a gente conseguir entender e intervir ou pensar em intervenções ou modelos mais adequados de lidar com a saúde dessas comunidades. Correto? Perfeito. Super. Quando a gente olha para sistemas urbanos, aí é que o debate ele pode ficar cada vez mais complexo também. Porque o que eu estava mencionando sobre sistemas médicos, sistemas socioecológicos, eles são uma base também para a gente discutir como as relações humanas com a natureza e o impacto das mudanças climáticas nessas relações podem também estar ligadas a ambientes urbanos, né? E existem vários contextos. Florestas urbanas, ambientes ou áreas urbanas que têm algum grau de contato com ambientes rurais, existem interações pessoas e plantas em diferentes contextos no ambiente urbano, por pessoas migrantes que chegam com suas culturas, vendem plantas em feiras livres, em mercados públicos, e também o impacto das mudanças climáticas na disponibilidade de alimentos que vão estar presentes em ambientes urbanos também. Então, todo o contexto sobre como as pessoas percebem saúde e doença em ambientes urbanos, como a partir dessa percepção as pessoas elas podem dirigir estratégias terapêuticas
de tratamento ou preventivas, também em ambientes urbanos, integrando diferentes componentes culturais. Porque o próprio ambiente urbano é interessante nesse contexto, porque é meio que vai convergir ali pessoas, muitas vezes, de grupos completamente, né, diferentes, eles interagem muitas vezes entre si. E também existem outros diversos sistemas médicos ali. Existem sistemas médicos locais, tradicionais, por pessoas que migraram de outros lugares, e existe a biomedicina, existem os serviços de saúde, né, centros biomédicos. Então, como é que as mudanças climáticas podem acabar impactando a emergência, reemergência de doenças, e uma vez isso acontecendo, quais as estratégias, né, multiculturais que pessoas em centros urbanos podem ou estão adotando para diminuir um tanto ou mitigar o impacto dessas doenças, e a questão também da alimentação das pessoas. Então, existem alguns trabalhos mostrando que as pessoas podem fazer várias coisas. Só usar medicamento de origem biomédica, só usar plantas medicinais, misturar, usar planta com medicamento de origem biomédica, como fazer uma mistura e tomar o remédio, fazer uso sequencial. Primeiro fui no médico, fui na biomedicina, mas aí a doença persistiu, e aí depois eu fui adicionar plantas, fui para outras estratégias, né? Então, é interessante adotar esses modelos, né, complexos, com diferentes variáveis, porque vários fatores socioeconômicos e também culturais podem influenciar as pessoas a adotarem essas diferentes estratégias, né? A Covid foi um exemplo bem complexo nesse sentido. Tem alguns trabalhos mostrando o que é que as pessoas estavam fazendo mesmo antes de ter vacina, etc. Aí você conseguia ver múltiplas estratégias para tentar minimizar os sintomas, né? Tá. E aí, quando a gente está falando também desses sistemas médicos locais, né, qual a importância de ter esse entendimento para políticas públicas, vamos dizer assim, inclusive frente a mudanças climáticas, assim? O que a gente perde não sabendo, tendo um conhecimento adequado ou uma percepção adequada sobre sistemas médicos locais, né? E quem é mais afetado por essa falta de conhecimento? Essa pergunta é interessante porque ela envolve vários níveis de complexidade. A meu ver, ou a nosso ver, né, o nosso grupo, né, de pesquisa, o sistema médico local, ele envolve 3 pontos muito importantes. Primeiro é a sua estrutura, que é uma coisa que a gente está falando muito aqui. Se eu quero entender o impacto de mudanças climáticas para a gente poder dirigir estratégias de políticas públicas no futuro, eu preciso entender como as mudanças climáticas, eventos extremos acontecendo daqui para o futuro, podem impactar a quantidade de estratégias terapêuticas que podem estar disponíveis para as pessoas em diferentes grupos humanos em seus sistemas médicos. Se existem sistemas médicos baseados em plantas medicinais, por exemplo, o quanto é que as mudanças climáticas podem afetar a distribuição de disponibilidade dessas plantas nesses ambientes, que por sua vez pode ter um impacto nas estratégias que essas pessoas podem ter para minimizar ou mitigar o impacto dessas doenças acontecendo no futuro, por conta de alterações no clima, tá? Doenças por vetores, malária, né? No caso, doenças ligadas à poluição ou problemas na qualidade da água, né? Com muita chuva ou às vezes muita seca, nós podemos ter muito problema associados a esses grupos de doenças, e também doenças associadas à nutrição, né? Então, quando a gente olha para certas regiões com secas extremas, a gente pode ter grupos humanos sofrendo muito no futuro por conta dessas alterações climáticas. Então, para esses grupos de doenças, a gente precisaria verificar o quanto que diferentes sistemas médicos
tem estrutura, quantidade de estratégias terapêuticas que as pessoas reconhecem, entendem, confiam que elas podem utilizar em situações assim, tá? Esse é um ponto que é importante, é estrutural. As pessoas também fazem parte da estrutura, etc. Mas tem outra coisa que é importante, que é a funcionalidade dos sistemas. O aspecto funcional. O funcional aí a gente bebe muito da fonte da ecologia, sobre ecologia funcional, diversidade funcional de sistemas ecológicos, só que agora a gente pensa em diversidade funcional em sistemas socioecológicos, no nosso caso, sistemas médicos, nesse nosso papo. Sobre funcionalidade, uma planta, ou um animal, ou um remédio de farmácia, por exemplo, ele está atendendo uma função naquele grupo. A gente fala para plantas, para paisagens, para ambientes, de serviços, né? Tanto também, muitas vezes. Só que aqui eu vou falar de função também num aspecto bem local, em um grupo humano, pode ser também em um grupo urbano também, né? Porque a estratégia terapêutica, o uso de uma planta, o uso de um remédio farmacêutico vai atender o tratamento de uma doença X. Então, aí está a função, né? Então, quanto mais eu tenho de espécies ou de estratégias, mais eu espero que essas diferentes estratégias atendam diferentes funções. De tal forma que, se eu tenho X ali de estratégias terapêuticas, mas elas só estão atendendo poucas funções terapêuticas, vai sobrar um outro conjunto de funções terapêuticas, não tem nada que as pessoas conhecem ali ou confiam que servem para tratar. Aqui está um outro ponto muito importante. Essas doenças que têm impacto por conta das mudanças climáticas, que a gente mencionou aqui brevemente, o quanto é que diferentes sistemas médicos têm hoje estratégias terapêuticas para atender essas doenças específicas. Se, infelizmente, elas podem aumentar no futuro, o quanto de recursos esses diferentes sistemas médicos têm. Dentro desse aspecto funcional, algo interessante é redundância. Ou seja, eu tenho quantas estratégias terapêuticas que atendem essa mesma função, tratam essa mesma doença. É aquela história, olha, eu fiquei doente disso, estou com cólera, que aí, né, pode, infelizmente, aumentar por conta das mudanças climáticas ao longo do tempo. E eu conheço aquela planta, e eu conheço aquele outro remédio, e eu conheço aquela outra coisa. Então, eu tenho 3 possibilidades. Se uma, infelizmente, acabou por conta de uma cheia, também por conta de mudanças climáticas, eu ainda tenho 2 outras opções que servem para tratar a doença. Esse é outro ponto importante, é outra característica que a gente precisa também avaliar no futuro, quanto que redundância tem dentro desses sistemas, né? Aí vem, novamente, o que a gente estava mencionando, os sistemas são complexos, porque se eu tenho muito componente, se eles atendem a uma grande diversidade de funções, mas não há praticamente redundância, eu tenho indicada. Se acontece qualquer coisa com um recurso, isso pode ter impacto nesses grupos de doenças, né? Que não tem redundância. Outro ponto importante, eu sei que estou falando muito, mas é muita ideia. Outro ponto é quando a gente olha aspectos multifuncionais dessa funcionalidade. Isso é interessante porque eu posso ter grupos de estratégias terapêuticas mesmo em ambiente urbano, que esses grupos de estratégias atendem uma grande quantidade de doenças. Se uma dessa estratégia tiver impacto no futuro, por algum distúrbio, algum evento climático leve ao desaparecimento, infelizmente, de uma dessa estratégia, só a saída dela leva um impacto em várias doenças diferentes. A gente chama isso também de versatilidade terapêutica. O quanto que cada recurso, por exemplo, uma planta, ou um animal, ou um outro remédio, uma reza, as pessoas entendem ali que atende uma grande quantidade de doenças. E se só tiver ela, ou seja, não tem redundância para essas doenças, aí é que a gente precisa prestar muito mais atenção.
né? Então, ou seja, todos esses aspectos a gente precisa levar em consideração para tomar decisões sobre o impacto de mudanças climáticas e dirigir estratégias para mitigar o impacto, né? E esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, processos. Dentro de um sistema complexo, existem processos que guiam a funcionalidade, que influenciam na estrutura e a manutenção dele ao longo do tempo. É como ciclagem de nutrientes, de energia dentro de sistemas ecológicos. É um processo muito complexo e que envolve diferentes espécies. E mantém o sistema ao longo do tempo. Se acontece um problema em um ponto, isso pode brecar o processo como um todo, né? Então, aqui, num sistema socioecológico, um processo importante envolve a transmissão de informações. Como as novas gerações vão estar, por exemplo, aprendendo com as gerações anteriores sobre está mudando a chuva, está aumentando a temperatura e isso está diminuindo aqui tais plantas, ou isso está diminuindo tais medicamentos. Isso vai para ambiente urbano, isso vai para ambiente rural, sociedades, comunidades tradicionais, locais, rurais, enfim. Como as pessoas estão percebendo as mudanças climáticas e como essas percepções estão sendo transmitidas para outras pessoas. Como é que as pessoas aprendem sobre isso, inclusive socialmente? E as novas gerações, as crianças, os adolescentes, as adolescentes, estão aprendendo com essas outras pessoas para associar, olha, essa planta está diminuindo por conta que está faltando chuva. Se não há essa associação por aprendizado ou pelo processo de transmissão, se o processo de transmissão está diminuindo ao longo do tempo, então a gente pode entrar num efeito a nível global que a gente conhece como shifting baselines, que é mudanças na linha de base ao longo do tempo, ao longo das gerações, que acabam percebendo coisas diferentes do ambiente sempre a cada nova geração. Então, a linha temporal que eu tenho sobre o ambiente que eu estou interagindo aqui, mesmo que urbano, ele é a partir do momento em que eu nasci. Se ninguém fala para mim o que aconteceu antes, eu vou achar que o que está acontecendo aqui é normal. Tipo, essa planta, mas esse mercado, mas o serviço de saúde X, os postos de saúde são assim, funcionam desse jeito e são poucos. Ou sempre são muitos, sempre vão ser muitos. Mas aí a geração anterior ela pode saber coisas mais antigas. Assim, olha, essa planta não use tanto, ou não use dessa forma, ou esse animal, etc., porque tem pouco por conta que a temperatura está aumentando. Então a planta ela não aguenta isso. E a gente já tem observado isso. Então, sai dessa condição de normalidade. Eu acho que sempre foi assim Não, nem sempre foi assim. E a gente precisa adotar alguma estratégia para manejar adequadamente essa biodiversidade por conta desses fatores climáticos. Isso é muito relevante quando a gente fala de mudança climática, porque ela não acontece da noite para o dia. Mudança climática é um evento temporal. Então, os impactos do que a gente está fazendo hoje, a gente pode sentir cada vez mais no futuro. Então, a gente precisa de uns tipos de estudos, de uma lógica de modelo para entender esses sistemas também ao longo do tempo. Então, como as pessoas em diferentes gerações estão comunicando, transmitindo impactos de mudanças climáticas entre elas e que permita que elas construam estratégias adaptativas. De novo, a gente já tem evidências, né, em diferentes grupos humanos que quando acontece uma mudança ambiental muito forte e a nova geração ela não conhece sobre essas mudanças anteriores, ela vai achar que o ambiente sempre foi assim e vai continuar e adotar práticas que talvez não sejam adaptativas em associação com esse ambiente. Aí, esse cenário para mudanças climáticas no futuro, infelizmente, é um cenário difícil, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, eu acredito que ela precisa andar com ciência de base também, com conceitos claros, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista de gestão, né, socioambiental,
para que a gente possa caminhar entendendo toda essa complexidade, né? Então, só nesse ponto aqui, a gente pode ter conjuntos de plantas ou estratégias que podem estar sendo minimizadas por conta de ações, mudanças climáticas. Então, isso é importante, dirigir estratégias, por exemplo, de conservação da biodiversidade, ou verificar estratégias para tentar manter essa diversidade, né, de recursos ou estratégias terapêuticas para as pessoas. 2, as doenças que vão estar acometendo essas pessoas no futuro, a gente precisa desses monitoramentos. E 3, que as políticas públicas também discutam e também estejam junto das pessoas para verificar esses processos, vias de transmissão, por exemplo, a lógica que as pessoas em cada cultura, ou diferentes grupos humanos, procuram ter para selecionar o que é um tratamento que seja confiável ou de confiança para elas, né? Porque aí de nada adianta a gente colocar várias estratégias para as pessoas e que culturalmente isso não seja reconhecido, né? Colocar a biomedicina lá como uma estratégia para minimizar o impacto de doenças, e quando essa biomedicina não faz sentido para certos grupos ou para aquele grupo, né, em específico. Então, isso pode ainda agravar problemas de impacto na saúde por conta de mudanças climáticas. Tá, e no caso, Washington, até num dos artigos que eu estava lendo, e até você mencionou, essa questão da etnobiologia, ela às vezes está focada mais no mapeamento de plantas que são usadas, ao invés de um sistema mais complexo das relações, das questões até de base antropológica e até de evolução cultural e assim por diante. Essas políticas públicas, elas têm que ser orientadas por essa base científica também, né? Então, é essencial que tenha um avanço na base de pesquisa, trazendo essa perspectiva de complexidade para que isso chegue cada vez mais, ter cada vez mais atuação científica nessa área, para que isso tenha cada vez mais um impacto ou chegue cada vez mais fácil em políticas públicas, correto? Isso tem acontecido na área, tem sido discutido isso na área de forma aprofundada, porque é isso, né? Se você tem cientistas trabalhando com sistemas complexos e outros simplesmente mapeando algumas coisas pontuais, tem um gap grande ali de base para políticas públicas, né? Como é que tem sido isso dentro da área? Eu acredito que a gente tem tido uns avanços bem importantes, né, desde a década de 80, nesse sentido, até do ponto de vista político, né, ou seja, o quanto é que a gente pode estar junto com as comunidades, com processos de empoderamento, né, para que as próprias pessoas possam ter voz cada vez mais sobre seus problemas, inclusive associados ao clima, né, para dirigir coletivamente políticas públicas considerando essas diferentes realidades. Isso tem tido avanços, né, só que o que eu sinto é que agora a gente precisa cada vez mais, dentro da área, né, construir, inclusive, modelos básicos para a gente dirigir pesquisa, para a gente dirigir os nossos conceitos e que permita que a gente dialogue com diferentes grupos de pessoas, né? Considerando esse aspecto multicultural e essas complexidades. Então, eu já tinha mencionado que existem muitos trabalhos e importantes, né, descritivos. Eles são importantes porque sem eles a gente não sabe o que é que aquele grupo, aquele povo conhece, usa, como usa, na verdade, cada recurso, para quais doenças, plantas alimentícias que são conhecidas, utilizadas. Então, ele dá um panorama bem legal sobre isso em diferentes grupos, né? Só que esse papo que a gente está falando sobre como acontece transmissão, e quando a gente olha para o efeito de mudanças climáticas, precisamos de outros grupos de estudos, associados, claro, a bons estudos descritivos,
com um método hipotético dedutivo e que permita a gente testar hipóteses temporais, por exemplo. Então, a gente vai precisar desses outros estudos e que cada vez mais a gente tenha evidências robustas deles para que a gente possa estar junto de grupos humanos, das comunidades, e aí alertando, conversando com gestores, né, públicos, para que a gente possa conversar sobre isso. Então, acho que a gente está nesse caminho. Eu acredito que cada vez mais a gente, desde a década de 80 na área, tem conversado bastante sobre qual é o nosso papel enquanto etnobióloga, etnobiólogo, nas questões políticas que envolvem o grupo. Chegar no grupo, fazer o trabalho, depois sair e não ter nenhum retorno para necessidades imediatas que aquele grupo tenha, isso em várias regiões do mundo é algo que se começou a revisitar muito de lá para cá. Só que agora eu acredito que a gente precise também sentar enquanto área e dizer, olha, quais são as nossas necessidades enquanto ciência, para a gente também avançar nos trabalhos, procurando diferentes abordagens para que no futuro a gente tenha evidências muito interessantes para estar contribuindo com diferentes grupos humanos e estar tomando decisões em cima desses dados. Eu acredito que abordagens apenas descritivas não são suficientes para a gente chegar nesse ponto, né? Sim. Inclusive para a questão de criação de modelos preditivos também, você tem uma base teórica que alimenta aquilo, ou não só a base teórica, mas os dados que alimentam aquilo que vão compor um modelo preditivo, né? E se isso não está presente, quanto menor a qualidade ou mais distante da realidade estiver esse modelo ser treinado, menos preditivo ou menos adaptativo de acordo com a cultura ou com a comunidade que está sendo aplicado ele vai ser, né? Ele não vai ter tanta validade. Então é essencial trabalhar essas bases, né? E Washington, andando aqui mais para uma parte teórica também, que é a teoria socioecológica de maximização, queria que você desse só um panorama geral sobre o que é ela, né, e como ela se aplica ao entendimento de sistemas médicos locais e no contexto de mudanças climáticas, assim, como ela pode ajudar a gente a entender alguns fenômenos. Perfeito. Essa teoria a gente propôs em 2019, saiu um artigo com ela, e a ideia básica que a teoria explica para a gente é que sistemas socioecológicos emergem da interação entre grupos humanos e seus ambientes, para favorecer a sobrevivência humana no espaço e no tempo. Então, para isso, um conjunto de mecanismos, né, cognitivos, a gente está falando de percepção, construção de conhecimento, e também mecanismos comportamentais têm sido selecionados em diferentes grupos humanos para maximizar benefícios nas estratégias e minimizar custos na adoção dessas estratégias. Então, a gente espera que os recursos que as pessoas empregam, no caso, no uso medicinal, plantas alimentícias para favorecer segurança nutricional, seriam conjuntos de recursos que são importantes para as pessoas para atender a necessidades, né, importantes para essas pessoas. E isso envolve várias coisas. Então, por exemplo, certos recursos são importantes porque tratam muito bem um conjunto de doenças, né? Então, existem doenças importantes, doenças que as pessoas percebem como mais frequentes, né, e que ocorrem nas suas regiões. Então, a gente espera que as pessoas dirijam estratégias para lidar com essas doenças, porque elas sempre estão acontecendo. Todo ano vem aquele período e vai acontecer aquela doença. Então, a gente espera que exista um conjunto de recursos que as pessoas conheçam para poder lidar com esses grupos de doenças. Então, aí vai uma estratégia, mas os recursos que sejam priorizados pelas pessoas, talvez sejam aqueles que as pessoas percebem que tratam melhor, tratam mais rápido a doença, do que outros que tratam, mas demora muito para ter algum efeito. Não só a eficácia percebida, mas também a disponibilidade
do recurso e acessibilidade do recurso, porque ele pode ser muito bom para tratar a doença, mas para que eu possa coletar isso, para que eu possa adquirir isso, ou o custo é muito alto ou é muito baixa a disponibilidade do recurso. Outra coisa é gosto, cheiro, gosto no sentido até, o que eu estou querendo dizer é no sentido de percepção, sensorial. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando que a percepção de gosto amargo, azedo, doce, é importante na seleção de plantas no uso medicinal, assim como também no alimentício, né? Então, se uma planta ela tem um gosto que as pessoas não reconhecem como gosto importante no tratamento de doenças, então isso também minimizaria a priorização dessa planta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a teoria ela propõe agrupar um conjunto de variáveis e fatores que, se determinados recursos atendem muito bem a esse conjunto de fatores, então esse recurso vai ser priorizado em detrimento de outros recursos. Então, essa é uma ideia de maximização e não de otimização, tá? Que aí vem um ponto da teoria que é interessante, e aí vai ser uma ponte para a gente falar de mudanças climáticas também. Otimização, do ponto de vista teórico, dentro da teoria de forjamento ótimo, por exemplo, ela sugere algo energético na base. Então, algo que vai ser selecionado é aquilo que favorece benefícios, diminui custo e dá um balanço ótimo energético como resultado. Só que eu estou falando de tratamento de doenças, que eu acho que é algo importante. A gente está falando sobre o quanto que a planta ela minimiza os sintomas, isso é muito importante, mas a gente também está falando de gosto, está falando de cheiro, está falando de crenças, e que isso é muito difícil, às vezes, da gente traduzir de forma energética. E nem sempre se conecta com coisas energéticas. Então, a gente não espera necessariamente que as pessoas elas vão otimizar certas plantas porque elas dão um retorno energético ali bem que imediato, né? Com o mínimo de custo. A gente espera que as pessoas vão em recursos que talvez não sejam nem do ponto de vista energético os melhores, porque eles estão combinando outros fatores que não necessariamente são energéticos, são culturalmente relevantes para um grupo, né? Um exemplo bem interessante que vai conectar com o clima é a hipótese do professor Ulisses Albuquerque, da UFPE, que é a hipótese da sazonalidade climática na Caatinga, que, né, tem sido observado que vários grupos humanos na Caatinga têm uma preferência para cascas de plantas nativas. Ora, tem muita erva, tem folhas, tem raízes, muitas vezes que as pessoas podem utilizar, mas existe uma preferência por cascas e por plantas nativas, e cascas dessas plantas nativas. Quando chove, pode ter uma maior disponibilidade, né, quando comparado com quando não chove, de folhas e de ervas. Mas mesmo com essa disponibilidade na época de chuva, as pessoas ainda preferem as cascas. Tem um estudo do Dr. Júlio Monteiro, 2006, em que ele comparou a quantidade de taninos, compostos importantes até para tratamento de feridas, inflamação, das folhas e das cascas de uma espécie de planta nativa da Caatinga. E na época da chuva, as folhas tiveram mais, né, ou tão interessante taninos quando comparado com as cascas. Então seria de otimização perfeito as pessoas irem para a folha quando tivesse folha da planta, ou não apenas a casca, mas mesmo assim as pessoas preferem as cascas. Então, qual é a proposta, né, da hipótese da sazonalidade climática? É que as pessoas estão adotando estratégia de segurança terapêutica ao longo do tempo. Do ponto de vista climático, casca está disponível o ano inteiro. Então, isso dá uma segurança para as pessoas, quando estão doentes, construir conhecimento em cima daquilo que vai estar ao longo do ano, do que construir conhecimento naquilo que pode ser efêmero, a depender do contexto. E a gente está falando de clima. Nesse sentido, quando a gente olha para otimização, não é uma estratégia ótima eu continuar na casca quando eu tenho folha disponível. Mas por que as pessoas estão adotando essa estratégia subótima?
por uma estratégia de maximização, quando eu observo o fator climático também como um fator importante na segurança terapêutica das pessoas. Então, isso a gente não claramente traduz em um formato energético. A gente precisa de uma outra teoria. Então, a teoria da maximização, ela propõe isso. Então, quando a gente olha para fenômenos climáticos, a gente precisa entender que eles influenciam, sim, nas estratégias das pessoas. Isso é um convite para a gente pensar em algo mais profundo. Não é apenas porque o clima está mudando e aí as pessoas não têm mais disponibilidade de certas plantas. Não é porque o clima está mudando e está aumentando certas doenças aqui transmissíveis ao longo do tempo. Isso é muito importante, mas a gente aqui está sugerindo, nesse papo aqui a gente também reflete que é muito importante a gente verificar que grupos humanos ao longo do tempo têm se adaptado ao clima por muita geração e ao longo do tempo, de tal forma que as estratégias que as pessoas adotam hoje é fruto de interações climáticas de muito tempo. E, às vezes, as pessoas não falam sobre isso. Por quê? Por conta da própria limitação da nossa espécie de perceber esses eventos no tempo, por muito tempo, né? Então, eu prefiro casca porque é melhor. Eu prefiro casca porque é o que trata. E pronto, né? E é isso. Mas quando a gente faz o estudo, traz as hipóteses associadas, não tem algo climático mais profundo por trás. Se mudanças no clima continuam a acontecer, isto também pode causar impactos muito grandes em comportamentos adaptativos humanos, em que aí a gente ainda, infelizmente, talvez nem tenha dimensão do que pode acontecer. Sim. E é super interessante e importante entender, né, como as pessoas de fato se comportam, né? E não, às vezes a gente cria um modelo a partir de uma percepção, enfim, ou de uma base de dados enviesada, de uma outra realidade, e quando a gente vai ver em outras culturas, em outras localidades, essa interação com o meio, ela não é da forma que a gente espera, né? Então tem que ter isso bem claro para a gente desenhar até modelos preditivos, não tem como fazer sem ter esse conhecimento. E Washington, indo aqui... Fala. Desculpa, é só um complemento, porque tem um outro ponto da teoria que a gente dividiu a teoria em dois grandes modelos, né, principais. Um modelo de máxima performance ambiental, que basicamente o que eu falei envolve um pouco desse modelo, e um outro que é de geração de redundância. Já falei de redundância aqui, mas agora a gente meio que combina um pouquinho desses dois modelos, e que eu acho que é importante para a gente falar de mudanças climáticas. Que o momento em que eu falei sobre redundância, eu também falei de priorizações. As pessoas priorizam certos recursos redundantes em detrimento de outros também redundantes. Mas essa priorização, ela também pode ser guiada por esse princípio de máxima performance ambiental. Os recursos priorizados, redundantes, podem combinar conjunto de características e fatores muito relevantes, como esses em conjunto. Um gosto diferente, marcante, servem para a mesma coisa, mas aquele priorizado é porque tem um gosto mais marcante em relação àquelas outras estratégias também redundantes. E o ponto aqui é o seguinte: se acontece alguma mudança ambiental, que um recurso priorizado, ele infelizmente é extinto localmente. O que as pessoas vão fazer? Será que elas mesmas vão utilizar os outros recursos redundantes restantes, ou elas vão abandonar suas estratégias todas? Porque aquilo que sobrou não é tão bom, não é tão legal, percebido pelas pessoas como aquilo que infelizmente foi, né? Então, isso é interessante. A teoria, ela propõe isso também, nesse modelo de geração de redundância, mas é um convite para a gente estudar o impacto de mudanças climáticas nas estratégias das pessoas. Aí, de novo, tem muita redundância, tá ótimo. Então, a gente pode pensar, se acontecer um impacto aqui, talvez ele não seja tão grande, mas espera aí. Quais são as plantas priorizadas? O quanto é que elas podem estar respondendo às mudanças climáticas? Se muito, se elas diminuírem ao longo do tempo, o que é que as pessoas vão fazer quando, infelizmente, elas já estiverem raras, essas plantas? Vão utilizar as restantes, vão utilizar as outras estratégias, ou vão abandonar completamente as suas tradições, o seu sistema médico local,
E isso tem uma consequência muito ruim, porque ao longo do tempo as pessoas vão deixar de lado todo um conjunto de estratégias que no futuro podem ser muito importantes para as outras gerações desses grupos, né? Ou seja, diminuir estratégias ao longo do tempo, só ficar, por exemplo, com a biomedicina, por exemplo, se um dia a biomedicina deixar de estar disponível para as pessoas em diferentes localidades, o que é que elas vão conhecer ou saber das suas tradições, das suas estratégias anteriores, que as gerações anteriores utilizavam? Isso já foi esquecido, isso não foi transmitido, foi abandonado ao longo do tempo, né? Então, isso é um aspecto muito interessante para a gente estar também se preocupando no futuro. Aí, gente, de novo, o desafio que a gente tem é, ao longo do tempo, fazer estudos com protocolos que sejam comuns, com esses conceitos complexos que sejam comuns entre cientistas, gestores públicos, muitas vezes para a gente se comunicar bem sobre eles, e pessoas, diferentes grupos humanos, protocolos em comum para que a gente possa perguntar, coletar dados adequados que sejam comparáveis entre diferentes grupos humanos, porque não adianta eu fazer aqui na Caatinga ou na zona Mata Norte pernambucana de um jeito, outros grupos de pesquisa fazendo de outro jeito em outros grupos humanos. E aí, como é que a gente vai se conversar para fazer meta-análises no futuro, né? Uma outra coisa é que a gente tenha essa visão de comunicar e perspectivas de fazer meta-análises no futuro e fazer estudos temporais com esses grupos humanos, o que é um baita desafio, e a gente não encontra isso ainda, infelizmente, em muitos estudos, em diferentes áreas. Pegar um grupo humano aqui, fazer um estudo, daqui a um tempinho voltar e fazer um novo monitoramento e fazer esse estudo. Ficar brincando, estudo etnobiológico de longa duração. Tem o ecológico, né? Aí a gente precisa investir nisso também. E aí envolve dinheiro, disponibilidade, protocolo adequado, comunidades humanas dispostas a participar de pesquisas assim. Então há múltiplos desafios para isso acontecer, mas eu acho que vai ser muito importante para esses desafios nossos de futuro de mudanças climáticas. Legal, Washington. Eu acho que a gente já cobriu bastante dos temas aqui. Acho que pode finalizar por aqui. Vou deixar as referências de artigos que a gente que a gente explorou aqui, né, das bases teóricas que a gente explorou aqui, vou deixar na descrição do episódio também, inclusive estudos da Caatinga que já saíram, né, tanto quanto a percepção da população sobre mudanças climáticas, até como ela pode afetar, né, a mudança climática pode afetar a disponibilidade de plantas medicinais na Caatinga. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E é isso, Washington, muito obrigado mais uma vez. É um tema fascinante e, enfim, se a gente não tiver esse tipo de conhecimento, a gente não consegue trazer políticas públicas adequadas para boa parte da população brasileira que nem sempre estão em grandes centros urbanos e estão em situações bem frágeis, né, e de vulnerabilidade. Perfeito. Obrigado também, Caio, pelo convite, e estou por aqui à disposição para continuar trocando ideias. Massa. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.